nós aprendemos que ao longo dos séculos a teologia cristã foi se deteriorando e ela caiu num sistema que ensinava apenas a salvação pelas obras e por meio de fraudes também. As pessoas eram enganadas, as pessoas pagavam para serem salvas, para se livrarem ou para livrar os seus queridos do purgatório e outras invenções. E tudo isso começou a incomodar algumas mentes cristãs de verdade. Os reformadores eram, todos eles, a princípio, eles eram católicos, é claro, eles não tinham outra denominação a seguir. As outras opções que havia na época, o catolicismo, eram seitas terríveis, eram movimentos sectários que se afastavam completamente do ramo ortodoxo do cristianismo. Então não havia essa opção, não tinha como você ir para uma outra igreja naquela época. Se você fosse um católico descontente com os ensinos da sua igreja, você não tinha a opção de sair e ir para uma igreja presbiteriana, para uma igreja batista, para uma igreja congregacional. Você não tinha essa opção, isso não existia. Então, o que os reformadores tentaram naqueles dias foi apontar os desvios que ao longo dos séculos foram se acumulando na igreja cristã. Porque não eram desvios que surgiram de repente. Ninguém surgiu um dia na igreja, um papa, um outro personagem influente qualquer, apareceu lá e disse, olha, daqui para frente nós vamos crer nisso aqui, uma lista de heresias terríveis. Não, essas coisas foram se acumulando na igreja ao longo dos séculos, lentamente. Os primeiros desvios teológicos da igreja começaram já no segundo século. Os apóstolos mal tinham dado o último suspiro quando os desvios teológicos começaram. Quando nós lemos a literatura cristã no século II, os chamados pais apostólicos, nós já percebemos ali embriões estranhos, embriões de heresias que mais tarde iriam deformar totalmente o cristianismo, já no século II, por falta de um trabalho mais exegético. O que é um trabalho exegético? O trabalho científico de análise do texto bíblico. Essas coisas, elas foram, na verdade não foram abandonadas, elas nunca foram implementadas na igreja antiga. A igreja antiga, ela se preocupou muito com aspectos filosóficos da teologia, porque os ataques que a igreja antiga sofria eram ataques filosóficos sobre a natureza de Deus, sobre a natureza sobre a validade, a razoabilidade da ressurreição. Essas questões, então, eram questões fortemente teológicas, mas de um perfil intensamente filosófico. Então, os pais da igreja se preocuparam em debater essas questões e dar uma resposta satisfatória às mentes intelectuais daqueles dias. Mas eles não se preocuparam em mergulhar no texto bíblico e fazer um trabalho exegético. E por causa disso, então, sem uma exegese mais aprofundada, os desvios começaram a se insinuar na igreja já no século II. Eles foram crescendo, aos pouquinhos, desvios pequenininhos, e foram aumentando cada vez mais. Quando nós chegamos no final da igreja antiga, no ano 590, mais ou menos, com o Gregório Magno, nós percebemos já desvios mais assustadores. Alguns dizem, olha, a igreja católica medieval, com todas as suas atrocidades teológicas e práticas, isso tudo já estava tudo pronto já no século VI, com Gregório Magno, quando começa a igreja medieval. E aí nós vemos nos filmes que assistimos, né, nós vemos aquelas atitudes, aquelas posturas assustadoras dos bispos daqueles dias, dos monges daqueles dias, dos papas daqueles dias que percorrem toda a Idade Média até o século XVI, e nós dizemos, meu Deus, como isso se tornou assim? As sementes disso tudo nós encontramos na igreja antiga, até o século VI, mais ou menos, até 590, mais ou menos, encontramos isso. Isso foi crescendo, se estabelecendo, se consolidando cada vez mais. Até que chegou um momento em que houve a reforma protestante. Por quê? Porque alguns católicos, eles eram todos católicos, alguns católicos despertaram o seu interesse para a análise do texto bíblico nas línguas originais. Isso foi decisivo naqueles dias. Eles eram os chamados teólogos humanistas. Eles eram humanistas por quê? Eles eram humanistas não porque centralizavam a sua teologia, a sua visão de mundo no homem, não é isso. Mas porque eles centralizavam a sua teologia e o seu trabalho nas humanidades. E o que eram as humanidades? As humanidades envolviam, entre outras coisas, as letras clássicas. Então, por isso, eles começaram a estudar o grego. E quando estudaram o grego, começaram a se debruçar sobre o Novo Testamento, que é um documento em grego por excelência. E quando se depararam com a teologia e a eclesiologia do Novo Testamento grego, eles disseram, meu Deus, o que nós estamos fazendo? Está tudo errado. Que história é essa? Como nós chegamos a adorar Maria?
Como nós chegamos ao ponto de adorar a hóstia e dizer que a hóstia é Jesus Cristo em carne e osso, lá naquela bolacha? Como nós chegamos a esse ponto? E então começaram a fazer propostas. Como nós chegamos ao ponto de acreditar que eu posso comprar um papel, um pedaço de papel, e me livrar do inferno, porque eu comprei um pedaço de papel? Como nós chegamos a esse ponto? Isso é inaceitável. Nós não somos mais cristãos. Nós não somos, isso não é cristianismo. E tentaram então voltar para o Novo Testamento, um retorno às Escrituras. E, claro, havia muitos interesses envolvidos na época, interesses financeiros, políticos, muita coisa envolvida, e evidentemente esses homens não receberam acolhida e foram perseguidos. Alguns mais radicais foram mortos, especialmente entre os anabatistas, muitos foram mortos, outros foram ameaçados, conseguiram escapar, como aconteceu com Martinho Lutero, teve que se refugiar no castelo de Wartburgo, na Alemanha, ficou ali um tempo disfarçado, mudou até de nome para não ser morto também. Enfim, os reformadores todos tiveram que sofrer com muitas hostilidades, calúnias, invenções as mais diversas sobre o seu caráter. O rico Zwinglio, na batalha de Huxley-Chapelle, na Suíça, ele em guerra com os cantões católicos, ele foi morto por uma pedrada. E depois que o encontraram agonizando no campo de batalha, foram lá e acabaram de matar. Então, os reformadores enfrentaram dificuldades reais, ameaças reais. Tudo por causa do seu ensino acerca das Escrituras.